Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais, mas não somente isso. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, com o intuito de descomplicar temas da psicologia, como relacionamento, autoconhecimento e autoestima. Aqui é um espaço para falar um pouco mais do que eu não consigo falar no meu Instagram. Para você que ainda não me segue, @caroline.lemosf. Gravou? @caroline.lemosf. Passa lá para te conhecer mais de perto e saber que você faz parte desse nosso espaço. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui, que escutam diariamente o podcast, que está pegando lá do início e reescutando os episódios ou escutando de novo os episódios. E também pedir para você que escuta esse episódio, se faz sentido para você, se você gostou, vai lá, dá a classificação, coloca as 5 estrelinhas, me mostra que vale a pena estar aqui, me mostra que você está aprendendo, que a gente tem construído juntos. Então, já sabe, né? 5 estrelinhas e vamos juntos! Essa semana eu fiquei pensando qual era o conteúdo que eu ia trabalhar com vocês. Pensei em um conteúdo e aí no decorrer do caminho me veio outra coisa com base no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que por sinal eu tô apaixonada por esse livro. Eu me perguntei por que eu não comecei a leitura dele muito antes do que eu tenho feito hoje. Mas tudo no seu tempo. Talvez eu não tivesse a maturidade que eu tenho hoje para compreender esse livro. E dos pontos dele que me chamou muita atenção é como tratar as pessoas. Isso vale para o relacionamento e vale também para todas as pessoas que você acaba lidando no dia a dia. Uma das coisas que para mim ficou muito forte nesse livro é quando ele fala sobre a crítica, a forma como nós aprendemos diante da crítica, ou como não aprendemos diante das críticas, e como a crítica ela pode gerar um efeito negativo nas relações. Por quê? Quando nós criticamos alguém, muitas vezes o nosso intuito é que essa pessoa ela mude, ela melhore algo que ela está fazendo de errado. Mas você já parou para pensar que uma crítica ela pode não trazer o efeito que você espera? Como assim? Se você está fazendo algo do seu jeito, da sua forma, e aí você vai e recebe uma crítica. Algumas pessoas, poucas, vão se motivar com essa crítica para fazer algo muito melhor e não errar. Outras pessoas vão parecer aquela florzinha que vai murchando aos poucos e vai se apagando. Por quê? Porque a crítica vai tirando todas as forças que ela tem para poder continuar. Então, o primeiro ponto é não critique, não condene e não se queixe. Difícil, né? É muito difícil. Agora imagine aí, no seu relacionamento, se você aprende a não criticar o seu parceiro e a elogiar pequenas coisas que ele faz, ou a incentivar pequenas mudanças que ele está tendo no dia a dia, você acha que o que pode acontecer? Com toda certeza, o comportamento que ele está desenvolvendo, por menor que seja, quanto mais você elogiar, mais ele vai se sentir feliz por poder seguir nesse caminho, por poder estar aprendendo algo novo, estar construindo algo novo. Por isso que é muito importante olhar para quem você é e dizer assim, tá, mas a partir de agora, o que é que eu posso fazer aqui? Tem um trecho desse livro que é baseado em um outro livro que ele traz e eu me emocionei muito quando eu li essa parte. O nome do texto é O Pai Perdoa. Eu não vou ler o texto todo, eu cheguei a postar no stories do meu Instagram esse texto, e com uma reflexão inclusive, e ele conta a história de um pai que passa o dia inteiro criticando o filho.
tudo que o filho faz de errado, ele vai tentando corrigir. E ele fala que à noite ele entrou sorrateiramente no quarto desse filho e, por estar se sentindo culpado, ele começou a trazer o remorso e o sufoco que ele estava sentindo. E aí ele traz alguns trechos que ele diz assim: durante o café da manhã, também impliquei com algumas coisas. Você derramou o café fora da xícara, não mastigou a comida, pôs o cotovelo sobre a mesa, passou manteiga demais no pão, e quando começou a brincar, e eu estava saindo para pegar o trem, você virou, abanou a mão e disse: tchau, papai. E franzindo o senho, em resposta lhe disse: endireite esses ombros. A criança, ela teve um gesto de carinho, mesmo depois de todas as críticas de seu pai. Ela foi lá, ela deu tchau para esse pai. O pai poderia muito bem retribuir: tchau, meu filho, tenha um bom dia. Ele não sabia se ele continuaria vivo para poder fazer isso por esse filho. Ele não sabia se esse filho continuaria vivo para poder ter o último gesto de carinho. Nós não sabemos o que acontece depois, nós só sabemos o que acontece agora. E aí ele fala, né, que ele saiu e de tardezinha, quando ele voltou, depois de ter feito essa correção do filho, quando ele voltou, que chegou perto de casa, ele vai contando o que estava acontecendo, e aí ele traz um trecho que eu achei bem interessante. O hábito de ficar achando erros, de fazer a pessoa ser reprimida. Como você reprime as pessoas? Você acha erro e você reprime. Todos nós erramos. Todos nós vamos fazer escolhas erradas. Todos nós vamos ter comportamentos que não agradam a alguém. Mas eu tenho duas escolhas: olhar o melhor lado dessa pessoa ou focar de fato nas críticas e focar de fato no que ela precisa melhorar o tempo inteiro. Quando eu escolho entrar no hábito de ficar achando erros, eu estou levando o meu relacionamento para a falência. Tá levando a sua vida profissional para falência, tá levando a sua vida, as relações sociais à falência. Você está entrando em uma zona que é uma zona de risco, é a zona da reclamação e da insatisfação. Então, quando você só sabe reclamar, procurar erros, apontar erros, o que tem de bom nessa vida que você está vivendo? O que tem de bom nessa vida que você está começando a construir ou está escolhendo construir? E ele diz assim: era dessa maneira que eu o vinha recompensando por ser uma criança. Ele percebe que o filho é apenas uma criança e ele estava tentando corrigir o tempo inteiro. Você já percebeu que seu esposo e sua esposa é apenas outro ser humano com erros e acertos? Que não vai estar numa caixinha da perfeição e não cabe nessa caixinha porque tem a personalidade própria, tem um jeito próprio, tem as suas escolhas, o seu jeito de agir diante da vida. O fato é que eu esperava demais da juventude. Eu avaliava pelos padrões da minha própria vida. Quantas vezes você avaliou o seu parceiro pelos seus padrões, pela sua régua, pelo que você achava que era certo ou errado, pelo que você tinha certeza que era a forma como ele deveria se comportar, sendo que naquele momento ele só queria uma coisa: ser ele. E aí você corrige a forma dele de falar, você corrige a forma dele de agir, você corrige a forma dele de se expressar, como ele também faz o mesmo com você. Será que você realmente está vivendo com a pessoa certa? Se você está desenvolvendo cada vez mais o hábito de encontrar erros no seu parceiro, será que ele realmente era a pessoa para estar com você? Ou será que você fez a escolha errada? Será que essa pessoa que você idealizou na sua mente, ela existe? Será que ela realmente existe? Ou será que é uma projeção que você construiu na sua cabeça e você está tentando colocar ela em cima dessa pessoa que você escolheu viver? Nós construímos idealizações de pessoas, como desejamos determinadas pessoas, e tentamos o tempo inteiro fazer com que aquela pessoa que nós escolhemos com o jeito dela, porque foi isso que te fez escolher essa pessoa, você está tentando mudar o que justamente você escolheu nela, porque você se encantou por ela do jeitinho que ela é. Mas você ultimamente foca
só nos defeitos, só nos erros, porque você criou um padrão de quem deveria ser essa pessoa. E como anda esse padrão? Tem sido frustrado ou está se dando bem nas escolhas? Você se frustra a cada tentativa de corrigir o erro da pessoa que você ama? Ou realmente ele está mudando? As mudanças, quando elas acontecem com base nas críticas, elas não têm um prazo de evolução. Ao contrário, o prazo de mudança, de vida dessa mudança, ele é curto. Ele vai terminar rápido, porque a crítica não sustenta a mudança. Mas quando você vai elogiando o comportamento, você vai reconhecendo e você entende que muitas vezes você exigiu muito de você. E não é porque você exigiu tanto de você que você tem o direito de exigir tanto do outro. Não é porque você foi tão cobrada quando você era criança que você pode fazer isso com o outro. Não é porque você teve tantas críticas que você vai devolver isso no outro, sabe? Nós precisamos, e isso eu me incluo também, aprender a incentivar mais e criticar menos, acolher mais e apontar menos. Morder a língua quando palavras de impaciência quiserem sair pela boca. Morder a língua quando você sentir vontade de criticar alguém. E tem uma brincadeira que dizia assim, só toma cuidado para não morrer com o próprio veneno. Será que todas as palavras que você carrega no seu peito são palavras ruins? Será que você pode trazer algo de bom para aquela pessoa? Dizendo o quanto ela tem algo bom ali para reforçar que ela realmente pode ser alguém melhor? Ou será que você vai ser aquela pessoa que passa pela vida apontando os erros, criticando o outro, dizendo o que o outro deve ou não fazer, dizendo quem é o outro e se decepcionando com a sua própria projeção? Muitos casais chegam à clínica com acusações, um ciclo insano de discussões, porque eles perderam a prática de reconhecer o que o outro tem de bom. Mas eles se transformaram em experts de criticar, de apontar e de ferir ainda mais o que já existe no outro. É triste quando o ego entra na relação e o intuito não é conversar, é machucar, é criticar, é diminuir, é humilhar, é ofender. É triste, porque você está fazendo isso com a pessoa que você ama. E um dos pontos que é interessante na clínica é que quando você para pensar, muitos casais, eles não se elogiam mais, mas eles estão em primeiro lugar nas críticas. Como é que se sustenta algo quando as críticas elas começam a ser a base dessa relação? Como é que se sustenta algo quando você não consegue mais olhar para o outro com admiração? Como é que se sustenta algo se você não permite que essa pessoa seja quem ela realmente é? Você está o tempo inteiro ali interrompendo. E sabe o que é pior de tudo? Você está criticando os erros que essa pessoa comete. Mas em algum momento você se colocou à disposição para ensinar ela a fazer diferente? Em algum momento você ensinou a ela como se faz para que ela tivesse uma referência positiva para poder modelar? É muito fácil dizer assim, você não sabe dar carinho. Mas quantas vezes você deu carinho e ensinou que era aquela forma de carinho que você gostava? E cada movimento que essa pessoa ia fazendo, você ia elogiando. Quantas vezes o seu esposo ou a sua esposa, que não fala muito, e quando começou a falar, você simplesmente disparou igual uma metralhadora, falando sem parar. E aquela pessoa, mais uma vez, ficou sem voz e sem vez. Quantas vezes você simplesmente esteve ali, presente, sem críticas, sem julgamentos, sem apontar para o erro do outro, só você e aquela pessoa em sua vulnerabilidade? Não sei você,
Mas meu pai tinha pavor de erro, não podia errar. E quando errava, o cinto estava certo. Ou era o cinto, ou o joelho no milho, ou o joelho no sal grosso. Então, errar sempre foi motivos de repreensões e repreensões bem negativas. Durante muito tempo, eu não me permitia errar. Isso me trouxe muitos prejuízos, porque além de não me permitir errar, eu não permitia que o outro errasse. A minha mão era tão de ferro, e com o passar do tempo, eu fui percebendo que aquilo era angustiante, porque eu vivia em uma hipervigilância de não poder errar e não permitir que o outro errasse. Quando eu comecei a me permitir errar e permitir que o outro também errasse, foi onde eu comecei a ter os maiores aprendizados, porque eu passei a perder o medo, e entender que errar faz parte da vida. E quanto mais o casal ele vai errando, mais ele vai se ajustando. Porque se você pune e critica todas as vezes que existe um erro, pode ser que esse erro ele seja inibido em um determinado momento, mas ele vai voltar a aparecer. E quando você permite que ele apareça e vocês trabalham juntos uma melhoria desse erro, ele não vai voltar tão cedo. Por quê? Porque aprendeu que existe outra forma de funcionar. Aprendeu que existe outra forma de ser legal, que não tem só aquele jeito de ser, que não é só seguindo aquela regra. Que você possa aprender a errar, a permitir que o outro erre, a construir. Que você possa criticar menos e elogiar mais. Isso vale também para você. Aprenda a se elogiar mais. Aprenda a reconhecer mais o que você faz. Aprenda a se colocar mais para cima. Aprenda a cuidar mais de você. Porque uma pessoa que só consegue criticar, eu fico imaginando o que é que ela faz com ela todos os dias. Porque se ela não tem o hábito de reconhecer o que ela tem de bom, se ela não tem o hábito de se elogiar, de se acolher, e ela transfere isso também para o outro, eu imagino como destruída ela está internamente. E essa conta um dia chega e é alta. Então comece a cuidar de você, comece a se permitir mais, comece a viver mais, comece a fazer escolhas com intencionalidade e comece a ser você, com erros, acertos, vulnerabilidade. Desce para a arena da vida e na arena da vida nós só conseguimos vencer quando aceitamos quem somos. Uma linda sexta-feira, que você possa executar o que foi colocado aqui, porque aprendizado sem execução é pura ilusão. Você não vai conseguir evoluir na vida se você só escutar. Então, de que forma você pode executar? Morde a língua quando vir a vontade de criticar. Quando você perceber alguém errando, tente olhar algo de bom que ela está fazendo e elogie o que ela está fazendo de bom. Dentro desse livro tem um texto que me chamou muita atenção, que ele conta de um piloto de avião, eu não vou lembrar detalhes, que eu sou péssima para isso, mas ele conta que era um avião um modelo único e que quando ele estava fazendo as manobras nos Estados Unidos, o avião parou e ele precisou fazer um pouso de emergência. Nesse pouso de emergência, a aeronave se acabou, não deu para recuperar. Era raro aquele avião, talvez o único modelo que existisse das Forças Aéreas. E aí ele foi procurar o mecânico que tinha cuidado desse avião. E ele perguntou quem é o mecânico que cuidou desse avião. E é interessante porque traz ele como um cara muito importante. Ele era um piloto muito importante. Ele era um piloto muito competente. E se fosse uma pessoa com ego muito ativo, muito inflamado, talvez acabasse com a vida desse coitado, desse mecânico. E naquele momento, ele deu um abraço no mecânico e disse para ele: eu tenho a certeza que você não vai errar de novo. Eu vou precisar de tal modelo de avião e eu gostaria que você abastecesse ele para mim. Na hora que eu li esse texto, eu parei e disse assim: eu jamais, jamais colocarei a minha vida de novo na mão dessa pessoa.
Mas ao mesmo tempo eu comecei a refletir: como é que eu me sentiria depois de um erro se eu tivesse sido acolhida e a pessoa voltasse a confiar em mim? Nossa, isso me emocionou tanto, porque eu disse seria desafiador, porque eu ia dar até o meu limite para não errar de novo. Eu não ia querer decepcionar de novo aquela pessoa. Qual é o comportamento que você está tendo quando a pessoa que está do teu lado erra? É uma pergunta para a gente poder refletir em plena sexta-feira de carnaval. Esse é o presente, meu presente para vocês no carnaval. Execute, coloque em prática tudo que a gente tem conversado aqui. Uma ótima sexta, aproveitem o carnaval, aproveitem o relacionamento de vocês, se cuidem, que Papai do Céu fique com vocês. Até a próxima semana, às 6 horas da manhã, o nosso encontro marcado aqui no Amor e Terapia. Aproveita e compartilha com os amigos também. Me ajuda aí, vai!